Olha, eu queria fazer um esclarecimento. Um esclarecimento que é até muito difícil de fazer esse esclarecimento. É muito difícil para mim, porque eu não tenho palavras exatas para fazer esse tipo de esclarecimento. Eu sei que as minhas palavras soam bastante confusas aos ouvidos de alguns que me ouvem, e poucos são aqueles que entendem, que talvez conheçam a minha condição psicológica, a minha posição diante daquilo que eu estou expressando. E eu afirmo que eu sou um ateu. Eu tenho motivos, eu tenho razão. Até inclusive eu tive até pouco tempo, um ano atrás, antes de ter o computador, eu passei por muito medo, porque eu me sentia muito só. E eu estava confuso, muito confuso, porque eu me sentia o anticristo. Eu pensava que a minha visão em relação à religião me levava, e a Cristo, esse Cristo que bíblico está ali, me levava a crer que eu seria uma pessoa de pensamentos de anticristo. Mas eu tinha muita confiança naquilo que eu imaginava, que eu pensava, e eu tinha a necessidade de passar para frente os meus pensamentos. Pessoal, que eu nunca soube como. É muito difícil entrar num assunto desse, e geralmente quando as pessoas começam a ouvir, já se hostilizam, já ficam, retraem e não dão ouvidos. Então é muito difícil de ter uma comunicação. Eu nunca fui assim muito apegado à tecnologia, esse negócio de computador, celular, eu nunca tive apego a essas coisas. Inclusive o celular, há tanto tempo que existe, faz coisa de uns 2 anos mais ou menos que eu passei a usar o celular por necessidade. Quanto ao computador, eu me esforcei para obter para que eu pudesse passar, conversar, me expressar e conhecer, aprender coisas que eu tinha dificuldade de ter alcance. Como eu não tenho tempo de ir à biblioteca, eu já não tenho mais tempo de ficar lendo, eu adoro ler, eu sou viciado em ler. Agora não, faz muito tempo que eu não leio, mas eu, desde a minha infância até a maturidade, eu era viciado em leitura. Então mas não tenho mais tempo para isso, eu não tenho essa paciência de ficar lendo. E quanto que eu soube que as informações no computador são muito mais rápidas e muito maior número. Então eu tive o computador e fiquei surpreso. Realmente o computador me trouxe muitas informações, eu aprendi muito com o computador, ouvi muitos pensamentos. E aí eu passei a conversar e a falar. Agora muita gente me ouve e confunde, fala, poxa, esse cara, como pode? Esse cara é um ateu, ele fala coisas da Bíblia e geralmente ao final diz, fique com Deus. Eu falo fique com Deus para mim não cometer uma gafe um dia qualquer. Se eu tentar evitar de falar, sou ateu, mas fique com Deus, eu tentar fazer isso, tentar não falar, uma hora eu vou cometer uma gafe, porque eu tenho esse hábito. Graças a Deus, fique com Deus. Mas eu sou realmente ateu, mas eu penso assim, eu não acredito no Deus que os religiosos, que as pessoas, os cristãos acreditam. Eu acredito num Deus que é da mesma forma que eu acredito nesse Deus, ele não existe, porque eu acredito num Deus que não existe, ele não é Deus. Eu acredito que a inteligência, a sabedoria, a vida, nós somos, que Deus é nós somos, Deus é tudo e nós somos Ele. Então dessa forma é um Deus que não existe, quer dizer, não existe Deus, na verdade. Então é por isso que eu digo que sou ateu. Mas ao meu modo, eu acredito no Deus que eu compreendi, Deus que eu entendi através da Bíblia. E eu acredito que entendi, porque eu sempre tive muito interesse, um interesse em conhecer, em saber, em compreender, era demais, era imenso. Por isso que eu procurei o mesmo, e eu não tive medo de aprender. Eu procurei não só na Bíblia, mas em todos os livros, todos os escritos de todas as religiões
esteve ao meu alcance, psicologia, eu li tudo que eu pude para chegar a alcançar um entendimento sobre o que é Deus. Eu me lembro do dia em que começou esse meu interesse. Eu comecei a ter esse interesse foi no segundo ano primário, quando uma professora, dando aula, ela veio explicar para nós o criacionismo, como Deus fez o homem ali em 7 dias. Eu fiz algumas perguntas para ela, ela me respondeu algumas perguntas que não me satisfez, e daquele momento em diante eu tive interesse de conhecer Deus. E eu fui criado, na minha casa tinha uma biblioteca. A minha mãe comprava muitos livros de diversos assuntos, inclusive tem um livro que até hoje não esqueço, é Ler e Saber. Aprendi muito com aquele livro. Nossa, li todos os livros que tinham na época, os contos de fada, a Cinderela, a Bela Adormecida, aquele Joãozinho e Maria. Eu li tudo que eu pude, e eu acredito que o meu interesse em compreender a Bíblia, compreender Deus, não foi em vão. Eu continuo dizendo, eu sou ateu. Eu acredito num Deus pessoal, um Deus meu. Ninguém precisa acreditar. Eu só queria que as pessoas não fossem enganadas, como estão sendo aí enganados os cristãos, e que os ateus procurem ser bons para eles mesmos, porque assim eles vão estar sempre com Deus, e que todo mundo tenha o seu lugar na humanidade. Então, se for para mim ficar entre os ateus e os crentes, não sei, talvez eu seja agnóstico, não sei. Mas independente do que eu seja agnóstico, que eu seja crente ou que seja ateu, eu queria ter um bom relacionamento com todos os que eu procuro conversar. Eu gosto de ouvir o que as pessoas pensam e de vez em quando também me expressar. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas me ouvindo têm um pouco fica confundido com as minhas palavras. Eu procuro falar, claro, as coisas que acontecem ali nas escrituras da Bíblia, aquilo que eu percebi da Bíblia. Eu procuro falar, mas são coisas que não agradam. Não sei por que os crentes, os cristãos não procuram essas coisas. Eu concordo com os ateus que eles têm uma visão mais racional, e eu estou aí nesse meio. Eu só queria dar esse esclarecimento. Agora, o que eu sou, cada um tira a sua opinião, que não seja um segredo. Gente, eu sou ateu, mas fique com Deus.